Eu estava sentada à mesa de uma sala de reuniões de um escritório de advocacia, o ar-condicionado gelado contrastando com o calor que eu sentia por dentro. Do outro lado da mesa, Gustavo, meu ex-marido, parecia mais à vontade do que eu jamais o vira em anos. Ao seu lado, Lúcia, a mulher por quem ele me trocou, uma socialite com um sorriso de superioridade que parecia esculpido em mármore. E entre eles, o advogado de Lúcia, um homem de terno impecável e uma pasta grossa que começou a falar sobre direitos, sobre divisão de bens, sobre a contribuição de Gustavo para o sucesso da nossa empresa. Eu não abri a pasta que estava à minha frente ainda. Não havia pressa. Apenas ouvi com a calma de quem já sabe o final da história, mas precisa assistir ao desenrolar. Antes de eu contar o que realmente aconteceu, tire um momento para curtir e se inscrever no canal e dizer de onde você está assistindo nos comentários. Agora vamos começar. Meu nome é Ana Vitória Marcondes. Tenho 31 anos e sou a fundadora e CEO de uma multinacional que construí do zero, com as minhas próprias mãos, sem herança, sem padrinhos, sem atalhos. Minha história é a de alguém que aprendeu a transformar cada obstáculo em degrau, cada não em motivação. Fui casada por 5 anos com Gustavo, um homem que conheci quando ambos estávamos começando nossas carreiras, cheios de sonhos e ambições. Naquela época, ele era um engenheiro promissor, e eu, uma jovem empreendedora com uma ideia na cabeça e muita garra. Acreditávamos na parceria, no crescimento mútuo, na construção de um futuro juntos. Nossos primeiros anos foram de cumplicidade, de apoio incondicional, de dividir pizzas baratas e planos grandiosos. Eu o via como meu porto seguro, e ele, eu acreditava, me via como sua parceira de vida, sua igual. Gustavo, no entanto, começou a mudar. Aos poucos, de forma quase imperceptível, a admiração que ele demonstrava pelo meu sucesso e pelo crescimento exponencial da minha empresa se transformou em algo mais sombrio. A parceria deu lugar a uma competição velada, a comentários ácidos disfarçados de brincadeiras, a um interesse excessivo nas minhas finanças e nos meus contratos. Ele, que antes se orgulhava do meu progresso, passou a se sentir diminuído, ofuscado. Eu tentava conversar, tentava entender o que estava acontecendo, mas ele sempre minimizava, dizia que era coisa da minha cabeça. O conflito central, a ruptura definitiva, explodiu quando Gustavo anunciou que estava me deixando. Não por falta de amor, ele alegou, mas porque havia encontrado alguém que entende o mundo dele. Essa alguém era Lúcia, uma socialite herdeira de uma fortuna incalculável, uma mulher que já nasceu no patamar que Gustavo almejava desesperadamente. Ele a descreveu com um brilho nos olhos que nunca mais vi quando falava de mim. Ele exigiu metade do meu patrimônio, alegando que havia contribuído para o sucesso da empresa, que havia sido meu suporte emocional e parceiro de vida durante os anos de construção. O que ele e a nova parceira não sabiam é que Ana Vitória, ciente das mudanças de Gustavo e da sua crescente ambição, passou os últimos 2 anos blindando juridicamente cada aspecto de seu patrimônio e da empresa. Naquela reunião de divórcio, com os advogados de ambos os lados e a rica presente, Ana Vitória abriria uma pasta que mudaria completamente o rumo da conversa. A conversa de separação aconteceu em nosso apartamento, na sala de estar, sob a luz fria da manhã. Gustavo, com uma frieza calculada que me chocou, explicou que havia encontrado alguém que entende o mundo dele, alguém que já nasceu no patamar que ele almejava, sem precisar lutar por isso. Ele elogiou Lúcia, a rica, descrevendo sua beleza, sua inteligência, sua fortuna, como se estivesse lendo um currículo perfeito. E, em seguida, minimizou a minha trajetória, dizendo que eu dei sorte, que meu sucesso era fruto do acaso, que ele, como meu marido, havia sido meu alicerce, e que sem ele eu não teria chegado a lugar nenhum. A humilhação foi profunda, um golpe que atingiu não apenas meu coração, mas também minha dignidade. Eu não reagi com raiva, não gritei, não chorei. Apenas senti uma dor silenciosa, uma ferida que se abria lentamente, e uma clareza que me impulsionou. Naquele momento, percebi que o homem que amei, o parceiro com quem construí tantos sonhos, se transformou em alguém que eu não reconhecia, um estranho movido pela ambição e pela inveja. A imagem dele, tão distante e calculista, me fez entender que o nosso casamento havia morrido muito antes daquela conversa. O capítulo terminou com Ana Vitória,
sozinha em seu apartamento, olhando para o anel de noivado que ainda usava no dedo. O diamante, que antes simbolizava um futuro brilhante, agora parecia um peso, um lembrete de uma promessa quebrada. Ela o tirou do dedo, colocou-o sobre a mesa de centro e tomou uma decisão. Não apenas se defender, mas expor a verdade por trás da ambição de Gustavo, a verdade que ele tentava esconder sob o véu de um amor encontrado. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções, vividos intensamente por dentro. Ana Vitória lidou com a dor da traição, com a sensação de abandono, com a quebra de confiança. Mas não se permitiu afundar. A dor para ela era um combustível, uma motivação para seguir em frente, para se fortalecer. Ela se concentrou no trabalho, dedicando-se ainda mais à sua empresa e na preparação meticulosa para o divórcio. Pensei nos últimos 2 anos, quando percebi a mudança de Gustavo. As perguntas excessivas sobre as finanças da empresa, o interesse súbito nos meus contratos, a crescente insatisfação com a própria carreira em comparação com o meu sucesso. Ele, que antes era meu maior incentivador, passou a ser meu maior crítico, sempre encontrando um defeito, uma falha, uma forma de diminuir minhas conquistas. Eu, com minha intuição aguçada e minha experiência em negócios, percebi que algo estava errado. Não era apenas uma crise no casamento. Era uma ameaça ao meu patrimônio, ao meu legado. Foi nesse período que eu, discretamente, comecei a blindar meu patrimônio e a empresa. Não por desconfiança, mas por precaução. Contratei uma equipe de advogados especializados em direito empresarial e familiar, profissionais renomados que me ajudaram a reestruturar cada aspecto legal da minha vida. Fiz auditorias internas e externas, reestruturei contratos, revisei cláusulas, tudo de forma a proteger o que eu construí sozinha, com tanto suor e dedicação. Cada passo foi dado com a máxima discrição, sem que Gustavo desconfiasse de nada. Eu sabia que, se ele descobrisse, tentaria sabotar meus planos. O capítulo terminou com Ana Vitória na noite anterior à reunião de divórcio. Ela estava em seu escritório, revisando a pasta que preparou, uma pasta que continha a verdade nua e crua. Cada documento, cada contrato, cada extrato bancário era uma peça de um quebra-cabeça que ela montou com precisão cirúrgica. A calma que ela sentia não era de passividade, mas de controle. Ela estava pronta. 2 anos antes da reunião de divórcio, Ana Vitória havia iniciado um processo meticuloso de reestruturação societária e patrimonial. Não foi uma decisão impulsiva, mas uma estratégia cuidadosamente planejada, fruto de sua visão de negócios e de sua intuição aguçada. Ela havia criado um truste familiar para proteger seus bens pessoais, garantindo que seu patrimônio fosse intocável em caso de qualquer eventualidade. Transferiu a maior parte das ações da empresa para uma holding com cláusulas de incomunicabilidade e inalienabilidade, o que significava que essas ações não poderiam ser partilhadas em um divórcio, nem vendidas sem sua expressa autorização. Além disso, ela documentou cada centavo de investimento e cada etapa do crescimento da Marcondes Global como fruto exclusivo de seu trabalho e capital. Cada contrato com fornecedores, cada parceria estratégica, cada empréstimo bancário, cada investimento em tecnologia, tudo foi registrado com detalhes, provando que a empresa foi construída com seus próprios recursos, sem nenhuma contribuição financeira de Gustavo. E, o mais importante, ela havia feito um acordo pré-nupcial, que Gustavo assinou sem ler, em um momento de euforia e confiança. O acordo estabelecia a separação total de bens e a ausência de direito à pensão ou partilha em caso de divórcio. Ele assinou, sem questionar, sem ler as letras miúdas, confiando que o amor deles seria eterno. A pasta que ela colocou sobre a mesa na reunião de divórcio tinha centenas de páginas, cada uma delas uma prova irrefutável de que Gustavo não tinha direito a nada. Era um dossiê completo, uma armadura jurídica impenetrável. O confronto começou. O advogado de Gustavo, um homem com ares de superioridade, apresentou o argumento. Gustavo contribuiu para o sucesso da empresa de Ana Vitória, oferecendo suporte emocional, ideias e até mesmo capital indireto, através do seu salário como engenheiro, que ajudava nas despesas da casa, liberando Ana Vitória para se dedicar à empresa. Ele exigiu metade do patrimônio, incluindo as ações da Marcondes Global, alegando que o casamento era uma sociedade e que ele tinha direito a essa partilha. Lúcia, a rica, sorria arrogantemente, como se a vitória já estivesse garantida. Ana Vitória ouviu tudo sem interromper, sem demonstrar qualquer emoção. Seus olhos, no entanto, registravam cada detalhe,
cada nuance da argumentação. Quando o advogado terminou, ela abriu a pasta azul que estava à sua frente. Não a entregou logo, apenas a abriu, revelando o conteúdo para todos na mesa. Doutor, ela começou com a voz calma e controlada. O senhor tem familiaridade com o acordo pré-nupcial que Gustavo assinou antes do nosso casamento? O advogado hesitou, um leve tremor em sua voz. Acordo pré-nupcial? Não tenho conhecimento de tal documento. Ana Vitória virou uma página da pasta, revelando uma cópia autenticada do acordo, com a assinatura de Gustavo e de 2 testemunhas. Está aqui, doutor. Assinado e registrado em cartório. Separação total de bens. E no rosto do advogado empalideceu. Gustavo e Lúcia se entreolharam, confusos, o sorriso de Lúcia se desfazendo. E o senhor sabe sobre o truste familiar que criei há 2 anos para proteger meus bens pessoais? Continuou Ana Vitória, virando outra página. E sobre a holding que detém a maior parte das ações da Marcondes Global, com cláusulas de incomunicabilidade e inalienabilidade? O advogado gaguejou, tentando encontrar as palavras. Eu não fui informado sobre isso. O que se seguiu não foi um grito, não foi uma cena dramática. Foi uma desmontagem técnica, fria e precisa, de cada alegação que o advogado de Gustavo trouxe. Página por página, Ana Vitória apresentou provas irrefutáveis de que Gustavo não tinha direito a nada. Extratos bancários que mostravam a origem do capital inicial da empresa, contratos que comprovavam que cada investimento foi feito com seus próprios recursos, testemunhos de funcionários e parceiros que atestavam sua dedicação exclusiva à construção da Marcondes Global. Quando terminou, empurrou a pasta para o lado do advogado de Gustavo. O senhor pode levar para análise. Tenho certeza de que encontrará todas as respostas que precisa. Depois olhou para Gustavo e Lúcia, que estavam em choque, os rostos pálidos, os olhos arregalados. E fez uma pergunta de uma única frase que cobriu a sala de um silêncio pesado. Um silêncio que ecoou a verdade que eles tentaram ignorar. Gustavo, você realmente achou que eu não me prepararia para isso? O processo de divórcio foi rápido e sem surpresas. Gustavo não conseguiu provar nenhuma contribuição significativa para o patrimônio de Ana Vitória. O acordo pré-nupcial e a blindagem patrimonial eram irrefutáveis. Ele saiu do casamento com o que entrou. Nada. Lúcia, a rica, percebeu que Gustavo não era o partidão que ela imaginava, e a relação deles se desfez rapidamente em meio a discussões e acusações. Ana Vitória continuou construindo. A Marcondes Global prosperou ainda mais, expandindo seus negócios para novos mercados, conquistando novos clientes. Ela se tornou uma referência no mundo dos negócios, uma inspiração para mulheres que, como ela, construíram seus impérios do zero. O capítulo terminou com ela em seu escritório, assinando um novo contrato, o sol da tarde entrando pela janela e iluminando seu rosto. Ela pensava não no que Gustavo tentou tirar dela, mas no que ninguém conseguiu. A última frase encerra a história com a precisão filosófica de quem não precisa mais de nenhuma validação, e que o verdadeiro valor não está no que se herda, mas no que se constrói com suor, inteligência e determinação. Porque o verdadeiro poder não está na riqueza herdada, mas na capacidade de criar o seu próprio destino. E Ana Vitória, a mulher que foi trocada por uma rica, provou que a sua riqueza era muito maior do que qualquer fortuna. Era a riqueza da sua história, da sua força, da sua resiliência. E isso, ninguém poderia tirar dela.